Boa tarde, alunos do oitavo ano. Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre esse gênero aqui, poema dramático. Vamos conhecer um pouquinho. Gostaria que vocês observassem essa imagem, certo? Porque ela está relacionada ao estudo que vamos fazer a partir de agora. Então, poema dramático. O que é, afinal, poema dramático? Poema dramático ou texto teatral é um gênero textual produzido para ser encenado sobre o palco de um teatro. Então, essa é a finalidade geral do poema dramático. Intenções principais. Então, seu intuito ou seu objetivo, né, é entreter o público ou a plateia para emocionar, fazer rir, refletir. Então, essas são também as principais intenções, né? O que é o poema e aqui as principais intenções. A quem esse texto é dirigido? Esse texto é dirigido aos profissionais envolvidos na encenação. Então, a gente tem diretor, produtor, figurinista, entre outros, e também atores, que vão ensaiar e provavelmente representar a cena. Esse texto também é dirigido ao público que vai assistir à encenação, no caso, público ou plateia. E também esse tipo de texto, o gênero textual, o gênero dramático, ele também se dirige aos leitores. Leitores em geral que apreciam o poema dramático, que gostam de ler, que apreciam a leitura de poemas. Como ele é organizado? Como é que se organiza esse texto? Primeiro, ele é dividido em cenas e escrito em versos curtos e ritmados. Então, a gente vai observar que ele é dividido em cenas. Geralmente, essas cenas são longas, certo? Porém, os versos são curtos e ritmados. Em geral, esse texto não tem narrador, não tem um narrador contando aqui a história. E é comum que a obra seja, em sua maior parte, contada por meio de diálogos, isto é, através das falas das personagens. Então, não tem narrador. Você vai encontrar a fala diretamente das personagens, que é chamado de diálogos. É por meio da ação das personagens e dos diálogos entre elas que o interlocutor toma conhecimento dos fatos e do perfil de cada personagem. Então, você conhece cada personagem, cada situação a partir das ações, a partir do momento, de todo o movimento, toda a cena, tudo que eles conversam, você vai entender o que está acontecendo na cena. Aqui tem um exemplo de um trecho de um poema dramático que nós vamos trabalhar, certo? Eu peguei só um trecho, que é o trecho inicial, para vocês terem uma ideia de como é escrito este poema dramático. Então, aqui eu tenho o seguinte. O meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Então, neste trecho, o retirante explica ao leitor quem ele é. Então, aqui ele está se apresentando, está dizendo quem ele é, o nome dele, né? Para você já conhecer um pouquinho sobre quem é essa figura aqui deste poema dramático. Então, aqui ele se apresenta como Severino. Então, quem é Severino? Severino é o narrador e personagem principal. Um retirante nordestino que foge para o litoral em busca de melhores condições de vida. Este poema dramático, Morte e Vida Severina, é a obra-prima do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, 1920 e 1999, escrito entre 1954 e 1955. Trata-se de um auto de Natal, de temática religiosa. Então, a gente vai, em breve, a partir de segunda-feira da próxima aula, videoaula, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre esse poema dramático.
Então, hoje foi só uma apresentação rápida, mas na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esse gênero dramático, especificamente, né, através deste poema aqui, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Agora, eu gostaria que vocês observassem esta imagem. Veja que tem aqui imagem 1, né? Olha só. Observem bem tudo que está acontecendo ali, né? Quem são esses personagens, se vocês identificam algum deles, se vocês conseguem perceber quem é a personagem principal desta tela aqui. Então, esse ambiente, né? Onde é que é esse ambiente? Ele está no cinema, ele está no teatro. Prestem bem atenção aqui. Agora, observem essa outra cena aqui, ó. Né? Aqui eu tenho duas personagens. Veja se vocês também identificam. E se essa cena aqui é uma cena que foi exibida em teatro, se foi exibida em um filme. Prestem muito bem atenção. Então, para responder à atividade, vocês vão observar justamente, com bastante atenção, essas duas imagens. Então, a primeira questão é a seguinte: qual destas imagens retrata uma cena de filme, uma peça de teatro? Então, letra A, vocês vão observar qual delas, a primeira imagem ou a segunda, retrata uma cena de filme. Letra B, qual das imagens retrata uma peça de teatro? A imagem 1 ou a imagem 2? Então, a resposta será ou a imagem 1 ou a imagem 2 para cada letra. 2. Identifique a personagem principal e escreva o nome dela. Então, vocês vão observar quem é a personagem principal e apenas escrever o nome dela. 3. Você conseguiu descobrir quem é a personagem principal? Se você conseguiu, você vai explicar como e por quê, né? Se você já conhece, já ouviu falar ou já viu, não sei. Tem que prestar bem atenção nas imagens. E qual é o título dessa peça? Qual é o título da peça? Né? Ou dessa imagem, dessas duas imagens aí que vocês estão vendo. 5. Você sabe o nome do autor que criou esta personagem? Pesquise e anote o nome dele e também o fato que o inspirou a criar. Então, vocês vão pesquisar o nome do autor. Então, é importante vocês conhecerem, saber quem é essa personagem para poder responder a questão 5. Vão pesquisar, anotar o nome dele e qual fato inspirou a criação dessa personagem. Agora, tem uma observação aqui. Em seu caderno de estudos, faça o cabeçalho para realizar as atividades. Não é necessário copiar as perguntas, apenas identifique qual é a questão para facilitar a correção. Responda às atividades utilizando caneta e escreva com letra legível. Então, gente, por favor, na hora de responder, responsabilidade, porque fica difícil, às vezes, compreender a letra, se estiver muito claro, se estiver com a letra não legível, fica difícil a gente observar as respostas de vocês. Então, caprichem aí nas respostas, para que tudo dê certo. Então, fica esse recadinho aí para vocês, tá certo?